E olha só, nessa manhã, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler o Natal na versão do apóstolo João, tá? Porque o que é o Natal, irmãos? Natal é quando nós celebramos a encarnação do Filho de Deus, amém? Quando o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, ele encarnou, assumiu a natureza humana e veio para nos salvar. E o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 14, ele nos fala sobre essa encarnação do Filho de Deus, e é o Natal na versão do apóstolo João. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Importantíssimo esse versículo, porque ele vai falar que o Verbo é Jesus, o Filho de Deus. E aqui nesse verso 1, ele está dizendo algo muito importante a respeito da Trindade e de Jesus e do Pai, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, o Filho, ele é distinto, ele estava com Deus, ele é distinto de Deus, mas ao mesmo tempo ele também é Deus. Ele estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. A natureza divina de Jesus, mas ao mesmo tempo distinto do Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? As trevas não venceram e jamais vencerão contra a luz de Cristo e do Evangelho. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este João aqui é o João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Vamos ler juntos o verso 11, vamos ler juntos bem forte o verso 11. Veio... Já pensou? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos ler juntos o verso 14, vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, texto de exaltação do nome de Jesus. E o que eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos nessa manhã, a partir desse texto, os cristãos podem comemorar o Natal? Os cristãos podem comemorar o Natal? Nós podemos ter uma arvorezinha de Natal? Já temos, amém? Agora não dá mais para falar que não, agora já temos a arvorezinha de Natal. E eu quero conversar um pouquinho sobre esse tema, que parece um tema às vezes tão para nós já resolvido, mas é um tema que às vezes traz angústia para irmãos nossos na fé, para cristãos sinceros, irmãos nossos que seguem a Jesus e que são muito sinceros de coração, mas eles têm um sofrimento com essa questão, e para eles celebrar, nós cristãos não deveríamos celebrar o Natal.
E nós não deveríamos ter uma arvorezinha, nós temos aqui hoje enfeites, nós temos aqui o presépio, nós aqui celebramos, mas para muitos ficam incomodados e eles acham que não deveriam. Nós não deveríamos comemorar o Natal e muitos cristãos têm dificuldade, uma dificuldade sincera com isso. Por que eles acham que não deveríamos comemorar? Porque eles dizem assim, o Natal é uma festa que tem origem pagã. O Natal é uma festa que tem origem pagã. Alguns, inclusive, vão dizer, se você celebrar o Natal, montar arvorezinha, você pode até estar atraindo demônios para a sua vida. Alguns até dizem isso, porque eles têm medo e têm insegurança. Eles dizem assim, a gente não deveria comemorar porque tem origem pagã, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Que dia que nasceu Jesus, irmãos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas é bem provável, de verdade, que ele não nasceu em 25 de dezembro. Tá? Então é bem provável que ele não nasceu em 25 de dezembro. E não deveríamos comemorar porque o Papai Noel tomou o lugar de Jesus. O Papai Noel tomou o lugar de Jesus, então a gente não deveria comemorar. E aí eles vão colocando outras coisas. Alguns chegam a dizer assim que essas bolas da árvore de Natal eram cabeças de criança que eram penduradas. E aí a gente não deveria, aí já entra na confusão da internet, né? Isso aí é teologia de YouTube, e cuidado, né, irmão, com teologia de YouTube, né? Então, mas aí eles têm essa dificuldade, e nós respeitamos. Nós respeitamos aqueles que têm essa dificuldade. Mas a gente também gostaria de explicar por que nós, os batistas de uma maneira geral, e nós aqui da IB, de uma maneira muito particular, eu gostaria de explicar por que nós celebramos essa tradição natalina cristã. Nós celebramos com toda a alegria e com toda a paz. E não só celebramos, a gente quer convidar você assim, que você celebre o Natal com toda a paz e alegria, se você tiver essa paz no teu coração. Por que nós celebramos? Alguns cristãos acham que não deveriam. E nós dizemos assim, para nós isso não tem problema, pelo contrário, a gente gosta de celebrar o Natal. Por quê, irmãos? E aí veja bem, de fato, o Natal teve uma origem pagã. A festa do Natal tem uma origem pagã. Ela era uma festa que acontecia, o Natal era uma festa que acontecia no Império Romano. E eles celebravam, dizem os historiadores, que lá no Império Romano, eles tinham um feriadão. Coisa boa, né? Feriadão. Pelo menos feriadão é bênção. Amém, irmãos? Feriadão é bênção, né? Então, lá no Império Romano, do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro, dentro do Império tinha um feriadão, que eles celebravam uma festa chamada Saturnália, que era uma homenagem ao deus Saturno, e exatamente no dia 25 de dezembro, os romanos celebravam a festa do Sol Invictus, a Saturnália, e encerrava a festa no dia 25 de dezembro com a festa para o Sol Invictus. Por quê? Porque em dezembro nós temos, isso é uma questão geográfica e de calendário, em dezembro nós temos o solstício de verão no hemisfério sul e tem o solstício de inverno no hemisfério norte. O solstício de inverno, ele acontece no dia 21 de dezembro. No dia 21 de dezembro. E o que é o solstício de inverno? Que para nós aqui é exatamente o contrário, é o solstício de verão, né? Solstício de inverno é o dia do ano em que a noite é mais longa. E para nós aqui é o dia do ano em que o dia é o dia mais longo do ano. E lá do hemisfério norte é o dia do ano em que a noite é mais longa. Então lá na cultura romana antiga,
os dias, as trevas vão vencendo o dia. O ano vai passando e as trevas iam vencendo o dia. E quando chegava em 21 de dezembro, era o dia em que as trevas eram mais longas, as trevas. E aí a pergunta era assim: será que as trevas vão vencer? A escuridão vai ganhar? E aí vira o solstício de inverno, e aí os dias vão começar a ficar mais longos. E aí no dia 25 de dezembro, então os romanos celebravam a festa do Sol Invictus, que é essa festa onde diz: não, o Sol vai voltar, o Sol vai vencer, o Deus Sol vai vencer e a luz vai vencer. Isso era para os romanos. A igreja de Jesus, ela nasceu dentro do Império Romano. Amém, irmãos? E o evangelho de Jesus foi se espalhando. E foi, aos poucos, os cristãos foram crescendo em número. E os cristãos, eles foram cristianizando essas datas. E aí chegou um momento que, conforme nós lemos aqui no Evangelho de João, a palavra de Deus diz que quem é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem? Quem é? É Jesus. Aí os cristãos falaram assim: vamos celebrar essa festa, só que não para o Sol Invictus, nós vamos celebrar essa festa para quem? Para Jesus. Então não é o nascimento, o Natal do Sol Invictus, para nós é o Natal da verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, e esse para nós é Jesus. E os cristãos começaram a comemorar. Eles faziam o feriado, só que eles comemoravam para Jesus. E o cristianismo foi crescendo, e chegou uma hora que, quando o império todo foi evangelizado, a data virou uma data cristã, onde não se celebra mais Saturno e nem o Sol Invictus, mas agora se celebra o nome de Jesus. E foi assim que foi acontecendo ali ao longo da história. Chegou mais ou menos no ano 350 da era cristã, e o Natal já era uma festa cristã, não era mais uma festa pagã. Amém, irmãos? Mas a pergunta é: pode isso, Arnaldo? Como diria o Galvão Bueno, né? Pode isso, Arnaldo? Não está errado, porque muitos cristãos condenam hoje. Pegou uma festa pagã, cristianizou essa festa, mas isso aí não pode, isso aí não é de Deus, a Bíblia não recomenda isso. E aí nós cristãos, nós batistas e nós aqui na IB entendemos que sim, que podemos sim transformar algo que seja feito de um jeito pelo mundo e dar um significado do Evangelho para isso, e nós celebrarmos agora não aquilo que o mundo celebra, mas aquilo que a palavra de Deus revela. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque existe um princípio da Bíblia, e é esse princípio que eu gostaria de explicar para os irmãos nessa manhã. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a origem de uma coisa não necessariamente impede que essa coisa seja usada para a glória de Deus. Amém? Não entenderam nada? Vou explicar de novo. Qual é o princípio que a gente usa e que é bíblico e que nos dá então a liberdade da Escritura para a gente, por exemplo, celebrar uma festa como o Natal? Apesar dela ter tido origem pagã, nós podemos celebrar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que a origem de uma coisa não necessariamente impede que essa coisa seja usada para a glória de Deus. Então, nós celebramos o Natal porque nós celebramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. E celebramos para a glória de quem? Celebramos para a glória de Deus. Você quer ver esse princípio? Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos desse princípio. Primeiro exemplo:
o exemplo da descendência de Caim. Vou pedir para abrir lá, se a mídia conseguir abrir, Gênesis 4, verso 21. Gênesis 4 está falando da descendência de Caim. Aqui, os descendentes de Caim é a genealogia da sociedade mundana, são os ímpios. E aí olha o que diz sobre um descendente de Caim que era um ímpio. Vamos ler juntos, o nome dele era Jubal, tá, irmãos? Vamos ler juntos sobre Jubal. O que Jubal fez? O nome... O pai de todos os que tocam harpa e flauta, instrumentos de corda, todos os instrumentos de corda. Aí, Júnior, pessoal aí do louvor. E os instrumentos de sopro. Aonde surgiram os instrumentos de corda e sopro? Foi dentro da igreja? Foi aonde? Na sociedade ímpia. É a descendência de Caim, é o tal do Jubal, é no mundo, foi uma pessoa do mundo que criou instrumentos de corda e instrumentos de sopro, e ele foi o pai de todos, o Jubal. E aí, se isso teve origem pagã, nós podemos usar na igreja ou não? Por que a gente pode usar na igreja? Porque a palavra de Deus ensina que a origem de uma coisa não necessariamente impede que essa coisa, que teve a origem, por exemplo, pagã, seja usada agora para a glória de Deus. Você quer ver como? O povo de Israel, nos louvores de Israel, no templo de Deus, dentro do templo, usavam harpa e flauta ou não? Usavam nos louvores ou não? Usavam. Quer ver só? Vou pedir para a mídia abrir Salmo 150. Salmo 150, versos 3 e 4. Vamos ler juntos esses dois versículos? Vamos ler juntos bem fortes, irmãos. Vamos lá? Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no. Verso 4, louvem-no. Então aqui fala para louvar a Deus com flauta e com harpa. Espera aí, mas a flauta e a harpa, quem inventou? Quem foi que inventou, irmãos? Fala para a pessoa que está do outro lado assim, foi o Jubal. Fala aí para a pessoa, dá a cola para ela, foi o Jubal. Não foi o apóstolo tal, não foi o bispo não sei das quantas, né? Não foi o diácono, papapá, foi o Jubal. Sociedade, foi um homem do mundo que criou isso. Mas isso impede de que aquilo que foi criado, teve origem lá, impede com que isso seja agora usado para a glória de Deus? Não impede. Porque a Bíblia nos ensina esse princípio. E a mesma coisa em relação ao Natal. Se teve origem lá, e teve mesmo uma origem pagã, mas nada impede da gente pegar agora aquilo que teve origem e usar isso agora para evangelizar, usar para a glória de Deus, usar para celebrar o fato real de que o Natal existiu. Nós não sabemos a data. A Bíblia não fala a data, mas o Natal existiu ou não, irmãos? O Natal cristão. Jesus nasceu, foi posto numa manjedoura e morreu por nós. Então o Natal é real, nós não estamos inventando uma fantasia. Se a gente estivesse celebrando Papai Noel, que vem numa rena, as crianças tadinhas, tampa o ouvido delas agora assim que eu vou... E talvez eu vá falar uma coisa que vai chocar você agora. Papai Noel não existe. Então, desculpa, mas eu tenho que pregar a verdade. Se a gente estivesse celebrando Papai Noel, que vem numa rena,
né? A rena do nariz vermelho, Rudolf, a rena do nariz vermelho, né? Aí a gente estivesse celebrando e ele vai vir. Não, isso é mitologia. Mas nós celebramos um fato histórico. Jesus veio ao mundo, ele nasceu. Como a Bíblia não fala a data, nós podemos celebrar essa data naquilo que for mais apropriado. Deu para entender? Se a Bíblia colocasse a data, foi no dia 13 de abril. Aí, se nós celebrássemos em 25, nós estaríamos indo contra a palavra. Mas como a Bíblia não coloca a data, nós podemos escolher uma data mais apropriada para celebrarmos este fato histórico. O verdadeiro sol da justiça é Jesus. E ele veio, e o mundo tem que saber disso. E as trevas não prevaleceram. E nunca vão prevalecer contra o Evangelho e contra o Senhor. E a gente vai proclamar isso. A escolha do 25 de dezembro não foi uma escolha de calendário, foi uma escolha teológica, porque os cristãos viram ali, lá da antiguidade, irmãos, os nossos irmãos do passado, que morriam por esta palavra. Diga-se de passagem, hein? Eles morriam para celebrar isso aqui. A gente vai no shopping, né? Mas eles arriscavam o pescoço para celebrar esse negócio. E esses irmãos, eles fizeram uma escolha teológica. Eles viram naquilo que o mundo celebrava uma ponte para proclamar a verdadeira luz. E dizer assim: olha, a verdadeira luz não é o sol invictus. A verdadeira luz é o Senhor Jesus. Então, a origem, o princípio que a Bíblia ensina é que a origem de uma coisa não necessariamente impede que ela seja usada para a glória de Deus, irmãos. Então nós podemos pegar aquilo que teve como a flauta e a harpa, que tiveram origem num homem do mundo, mas usar isso agora para glorificar o nome de Deus e proclamar a palavra. Amém, irmãos? Por isso que nós celebramos com alegria e com liberdade. Nós aqui na IB temos essa liberdade e essa alegria para celebrar. E não vai dar tempo, eu tinha anotado 6 exemplos bíblicos, eu só dei um, irmãos, e o tempo já passou, né? Mas a gente poderia falar, por exemplo, a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo, aquele templo, aquela barraca que acompanhava Israel no deserto. Eu vou pedir para abrir lá em Êxodo 25, 2 e 4. Eu vou correr e vou terminar, porque o princípio já está estabelecido. Êxodo 25, 2 e 4. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, é uma oferta voluntária. Dele vocês receberão a minha oferta. E esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, para a oferta de materiais para construir o tabernáculo. A pergunta é: de onde Israel tinha essas peças, essas coisas, esses objetos? Objetos que os homens deram como oferta voluntária e que foi construído o tabernáculo, irmãos. De onde eles tinham isso? Eles foram no banco antes de ir para o Êxodo, antes de atravessar o Mar Vermelho, passaram no banco, sacaram o que tinham, foi isso? Não, isso veio dos egípcios. Eram coisas que eles receberam dos egípcios. Sem dúvida nenhuma, muitos amuletos de ouro e coisa que os egípcios usavam nas suas adorações. Se não, veja Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 35 e 36. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então, de onde vieram os materiais que foram usados para construir o tabernáculo?
Não vieram dos egípcios? Eram coisas que os egípcios tinham. Pode usar ou não? Pode. Por quê? Porque o princípio da Bíblia é esse: a origem de uma coisa não necessariamente impede que esta coisa seja agora usada para a glória de Deus. Se fosse usado para construir um ídolo, seria errado, mas usado para construir o tabernáculo, para a glória do Senhor, amém, porque esse é o princípio. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente? Vocês lembram dessa história ou não? No primeiro Natal, né? Vieram os magos do Oriente, e que presentes que eles entregaram para Jesus e para Maria, né? Lembra? Vamos lá? Ouro, incenso e mirra. Vou fazer uma pergunta para você: se você fosse a Maria, você usaria esse incenso do Oriente para perfumar sua casa? Tem muito crente que não usaria. Fala assim, depois que os magos fossem embora, ia jogar no lixo. Fala assim, isso daqui é do Oriente? Imagina, isso aqui tem demônio nesse incenso aqui. Ia jogar fora. Mas aquilo ali foi para honrar o nome de Jesus. O ouro, o incenso e a mirra. José e Maria agradeceram porque ganharam aqueles presentes. Esses presentes foi o recurso que ajudou eles a irem para o Egito, porque eles tiveram que fugir para o Egito. Tudo graça de Deus. Mas eles puderam receber aquilo com gratidão, mesmo vindo de magos do Oriente. Irmãos, essa história dos magos do Oriente é um constrangimento, não é um constrangimento? Magos do Oriente. Rapaz, seria melhor se nem tivesse na Bíblia, né? Mas eles vieram e adoraram, seguindo uma estrela, o que é pior, né? Ali a estrela. Mas por que José e Maria receberam e aquilo foi recebido no primeiro Natal sem problema nenhum? Porque a origem de uma coisa não necessariamente impede que esta coisa seja usada agora para a glória de Deus. O Natal tem origem pagã, mas para nós o Natal é cristão. E não importa a origem, importa agora que nós podemos e nós temos liberdade e alegria para usar essa festa, usar para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja divulgado, o Evangelho seja divulgado. É uma época do ano maravilhosa para a gente dizer para as pessoas: Jesus é a luz, venha das trevas para a luz, porque Ele é a verdadeira luz, Ele é o Salvador e não há outro. As pessoas estão com o coração mais aberto. Nessa época do ano, as pessoas elas estão com o coração mais voltado, e nós podemos usar isso para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é por isso que a gente entende que a gente tem essa liberdade e essa alegria para celebrarmos o Natal. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Quero convidar você.